Olá pessoal, vamos agora começar uma aula rapidamente para discutir a questão dos capacitores, né? O que são capacitores, né? A gente define capacitores como um elemento de circuito que serve para acumular carga, né? Então eu vou trazer aqui um capacitor para a gente ver dentro de um circuito. Olha. Isso aqui é um circuito elétrico simples, tá certo? Uma fonte, um transformador, um pequeno transformador que vocês estudarão mais lá na frente. E o que é o capacitor? O capacitor é esse elemento aqui, ó, esse pretão aqui, ó, esse cilindro é um capacitor, tá certo? Então é isso que nós vamos estudar agora, é um capacitor cilíndrico, tá bom? Mas vamos estudar capacitor de maneira geral. Por enquanto estamos apresentando essa imagem aqui de um capacitor, uma situação de um capacitor cilíndrico, de uma plaquinha de um transformador. Vamos lá. Então, repetindo, o que são capacitores? Capacitores são elementos de um circuito que serve para quê? Para acumular cargas, né? Então, você tem umas placas, o capacitor é formado por duas placas, vamos colocá-las assim, ó, duas placas paralelas, certo? E essas placas são ligadas a uma bateria, que pode ser, por exemplo, uma pilha. Vamos imaginar que seja uma pilha, certo? Muito bem. O que vai fazer essa pilha? Essa pilha, os elétrons dela vêm para essa placa e os elétrons desse aqui, ó, sai para vir para cá. Então essa placa fica negativa e essa aqui vai ficar positiva, tá certo? Isso é um capacitor. É esse o nosso objetivo de estudo a partir desse momento, né? Então, esse elemento de circuito que serve para quê? Para acumular cargas. Acumula carga entre, no caso, nessas placas, né? Como exemplos de um capacitor, a gente pode usar, pode lembrar, por exemplo, dos flash de câmeras fotográficas, o desfibrilador, tá certo? São o quê? São acumuladores de cargas que quando você precisa daquela quantidade de energia, ela dá, num disparo, ela libera de uma vez por toda. Por exemplo, esse capacitor que eu estou mostrando aqui, ó, esse capacitor, ele recebe uma quantidade de energia, que essa fonte aqui vai receber 220, vai haver uma transformação para 12 volts, então a quantidade de carga fica acumulada nesse elemento aqui do circuito, capacitor, e quando necessário, ela libera essa quantidade de energia através desses cabos aqui de um circuito elétrico aqui do outro lado. Através desse cabo vai alimentar o equipamento que a gente deseja, certo? Então, vamos lá. Para a gente representar graficamente, a gente representa um capacitor simplesmente por duas plaquinhas assim, ó. Isso aqui é uma representação gráfica de um capacitor. Cuidado, não confundir com fonte. Uma fonte é uma placa grandona e uma pequenininha. Isso aqui é fonte. Por exemplo, pilha, bateria, seja lá o que for. Isso aqui é o que nós estamos chamando de capacitor. Ok? Muito bem. Então veja só. Essa pilha aqui, ou a bateria, existe uma DDP. No caso de uma pilha, 1,5 volts. Essa diferença de potencial aqui vai fazer essas cargas entrarem em movimento. As cargas negativas vêm para essa placa. As negativas saem daqui e vêm para esse outro polo. Se as cargas negativas saem daqui, então essa placa vai ficar positiva, ok? Então existe uma quantidade de cargas que é possível de ser acumulada. Isso a gente vai chamar de capacitância. Capacitância. Que essa capacitância está ligada ao quê? A quantidade de carga, tá certo? Que o capacitor pode acumular. Para cada carga que sai daqui e vir para esse polo, vai estar submetida a uma DDP. Vamos chamar de U a DDP, em vez de V. Tá certo? Então a gente pode definir capacitância como sendo a quantidade de cargas acumuladas nas placas dividido pela DDP. Vamos analisar a unidade. Gente, carga é medida em coulomb, DDP é medida em volts. Tá certo? A esse conjunto aqui, coulomb por volts, foi batizado de Faraday. Faraday, tá
certo? Não é Faraday não, Day não, lá do Y no final. É Faraday. Então vamos representar simplesmente pela letra F. Essa é a capacitância de um capacitor, ok? Muito bem. Gente, agora a gente pode analisar o seguinte. Vamos verificar o seguinte. Se existe cargas acumuladas entre as placas desse capacitor, vai existir uma energia acumulada. Então vamos fazer uma análise gráfica. Graficamente podemos ver o seguinte. Vamos fazer um gráfico que relaciona cargas medida em coulomb por DDP medida em volts. Você terá o quê? Um gráfico para cada quantidade de carga acumulada colocada numa placa dessa, vai variando a DDP. Então, de forma que você vai ter uma relação linear dessa natureza, ok? Então, vamos estudar o que é energia. A energia acumulada em um capacitor, essa energia vai ser o quê? Numericamente igual à área, essa energia vai ser numericamente igual à área desse gráfico. Muito bem, mas quem é a área desse gráfico? Como eu formo um triângulo, essa energia, a área desse gráfico, vai ser um lado vezes o outro, então, dividir por 2. Base vezes altura dividido por 2. Q vezes U dividido por 2. Então, aqui eu tenho energia potencial elétrica acumulada entre as placas de um capacitor, ok? Essa energia, alguns problemas, aparece como sendo trabalho. Também a gente já sabe que energia e trabalho são sinônimos, ou seja, é a mesma coisa, o trabalho é uma forma de energia. Ainda dessa equação aqui anterior de capacitância, eu posso isolar esse Q e dizer que quantidade de carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Então veja, se você substituir aqui nessa equação de energia, podemos encontrar algumas equações variantes dessa aqui. Então essa energia potencial pode ser C vezes U no lugar de Q, estou escrevendo C vezes U no lugar de Q, vezes U novamente por 2. Então eu vou ter o que? Eu vou ter que essa energia potencial armazenada nas placas do capacitor pode ser escrita como C U ao quadrado sobre 2. É uma maneira ou uma equação de energia potencial acumulada nas placas do capacitor, tá certo? Mas ainda daqui dessa equação, nós isolamos o que? O que, né? Isso? Nós poderíamos isolar o próprio U. Daqui, ó, se eu isolo o U, eu tenho que U, que é DDP, é igual a Q sobre C. Se eu venho e substituo nessa equação, essa nova equação pode ser reescrita como sendo que a energia potencial é igual a Q vezes Q. Deixa eu colocar Q sobre 2, tá certo? Esse Q sobre 2, esse U vai ser Q sobre C. Ou seja, vamos ter que a energia potencial é Q ao quadrado dividido por 2C, que é a capacitância. São três fórmulas de energia. Energia potencial acumulada entre as placas do capacitor. Q vezes U dividido por 2, C, U ao quadrado sobre 2, Q ao quadrado sobre 2C. Essas são algumas das formas de energia. Nos próximos vídeos a gente vai fazer exercício para trabalhar isso. Vamos aproveitar esse para adiantar mais a questão do conteúdo, né? Discutir mais um pouquinho. Agora vamos fazer o seguinte, olha, a gente viu, mostramos aquele capacitor de placas, no caso cilíndrico. Existem capacitores, que são os mais comuns da gente estudar, os capacitores de placas paralelas. Então imagina que nós tivéssemos a seguinte situação, deixa eu centralizar essa página aqui. Capacitor de placas paralelas.
Muito bem. Um capacitor de placas paralelas, vamos imaginar essa situação dessa forma aqui. Indo rapidamente aqui. Pronto, tem uma placa e outra placa. Nesse ponto aqui, vamos ligar um terminal. Do outro lado da placa também vai sair um terminal. E vamos ligá-los a uma bateria. Não vou desenhar a pilha não, vou fazer só assim mesmo. Uma placa grande e uma pequena que representa uma fonte. Ok? O que é que nós sabemos? Que um deles vai ficar com cargas negativas e o outro, naturalmente, vai ficar com cargas positivas. Não é isso? Essas placas estão separadas por uma distância que eu vou chamar de D. Ok? Então, como é que será a capacitância nessa situação? Nessa situação, a capacitância ela é dada por... Olha, entre essas placas, até então, existe o ar, que é um dielétrico. Vamos entender dielétrico como se fosse um isolante. Então, essa capacitância vai depender da rigidez desse dielétrico, que eu vou já falar quem é esse Ezinho aqui, esse Epsilon, vezes a área de quem? De cada placa, certo? Dividido pela distância entre essas placas, ok? Então, capacitância de capacitor de placas paralelas, ela é escrita como sendo essa letrinha aqui chama Epsilon, que é o que? Chama-se permissividade elétrica. Olha, no vácuo a gente considera ela uma constante que é igual a 8,85 vezes 10 elevada a menos 12, esse é zero, no vácuo. Quando for diferente disso, ele fornece, assim como também sendo o próprio vácuo, a maioria dos problemas é o ar, e aí ele considera aproximadamente igual ao vácuo, considera esse valor, ele é fornecido, não tem que você memorizar, tá certo? Tem que saber que é uma constante. Esse A é a área do capacitor e esse D, distância entre as placas. Muito bem. Aqui é uma situação do ar, direto. Agora vejamos a seguinte situação. Se entre essas placas, em vez de colocar o ar, colocar um material isolante, vamos imaginar uma borracha, por exemplo, o que vai acontecer com essa capacitância? Essa capacitância agora vai ser o seguinte. Vamos lá. Essa capacitância vai depender do epsilon do ar, vamos colocar assim, que é aproximadamente do vácuo. O epsilon zero, ou simplesmente só de epsilon, vamos chamar só de epsilon, do dielétrico, vamos colocar chamado de dielétrico, vezes a área dividido por D, ok? O que mudou da situação anterior para esse? O que mudou, que lá era a situação que tinha ar entre as placas. Aqui, além do ar, foi colocado um isolante. Vamos imaginar chama de elétrico, na verdade. Vamos imaginar um isolante, que fosse uma borracha, por exemplo. Então, a equação ela vai surgir mais o que? Além da permissividade elétrica do ar, vou ter a permissividade elétrica também do próprio isolante, ok? Certo? Então, esse dielétrico ele faz o que? Ele colabora para aumentar a capacitância. Por quê? Porque a capacitância é o limite de carga que ele pode receber. Você concorda comigo que quanto mais carga ele recebe, o que vai acontecer se ele receber mais carga? Vai aumentar essa diferença potencial. Vou voltar só para a página anterior, para a gente só ver. Se aumenta essa quantidade de carga, vai aumentando esse U. Chega um certo limite que vai haver um rompimento daqui para cá, que chama de romper a rigidez dielétrica. Então vai saltar elétron de um ponto para outro. Quando acontece isso, estoura o capacitor. É por isso que alguns circuitos elétricos, eles quando acontece de queimar, na verdade ele faz o quê? Houve na verdade estourou um dos capacitores. Estourou um dos capacitores, ele fica apaga todo o circuito e aí para localizar a placa-mãe do computador e assim por diante, ok?
Gente, além disso, capacitores, o que a gente precisa destacar, mas aí num outro momento, para o vídeo não ficar muito longo, já está com 15 minutos, a gente vai falar de associação de capacitores, mas fica para um outro momento. A gente vai voltar resolvendo os exercícios do livro de vocês, ok? Tchau, tchau, até a próxima.